Capítulo 2º. Dos servidores públicos municipais. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 90. O município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: Inciso 1º. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º. Os requisitos para a investidura. Inciso 3º. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. O município, visando a formação e o aperfeiçoamento dos seus servidores públicos, poderá, nos termos da lei, celebrar convênios. Parágrafo 3º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 90-A, 10 e 11. Parágrafo 4º. Lei municipal poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 90, 11. Parágrafo 5º. Lei do município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade. Parágrafo 6º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Seção 2ª. Dos direitos. Artigo 90. São direitos dos servidores públicos, além de outros estabelecidos em lei e na Constituição Federal. Inciso 1º. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 2º. Irredutibilidade do salário ou vencimento. Inciso 3º. Garantia de vencimento nunca inferior ao salário mínimo, para os que percebem remuneração variável. Inciso 4º. 13º vencimento com base na remuneração integral, ou no valor da aposentadoria. Inciso 5º. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 6º. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso 7º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, nos termos da lei. Inciso 8º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 9º. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal. Inciso 10. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3, a mais do que a remuneração normal. Inciso 11.
licença remunerada gestante, sem prejuízo da função e do vencimento, com a duração de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, desde que preenchidos os requisitos legais. Inciso 12. Licença paternidade, nos termos da lei. Inciso 13. Licença adoção, nos termos da lei. Inciso 14. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 15. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 16. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 17. Proibição de diferença de vencimento, de exercício de funções, e de critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 18. Vale transporte, nos casos previstos em lei. Inciso 19. A livre associação sindical. Inciso 20. A greve, nos termos e limites definidos em lei específica federal. Inciso 21. Adicional por tempo de serviço, na forma da lei. Inciso 22. Licença-prêmio, na forma da lei. Inciso 23. Abonos, na forma da lei. Inciso 24. Participação nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objetos de decisão e deliberação. Parágrafo único. O município instituirá regime jurídico e plano de carreira para os servidores e empregados regidos pela CLT e da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, não implicando tal em regime unificado. Artigo 90. G. É fixado dia 1º de abril, como a data da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul, nos termos do artigo 37(10) da Constituição Federal. Seção 3ª. Da estabilidade. Artigo 90. H. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 90. Inciso 1º. Em qualquer dos poderes, e nas entidades da administração direta e indireta, a nomeação, o afastamento e a responsabilidade do servidor para com os cargos, empregos ou funções de confiança, os regulamentos de concursos públicos, observarão o disposto na Constituição da República, na Constituição do Estado de Santa Catarina, desta Lei Orgânica, e no Estatuto do Funcionalismo Público Municipal. Seção 4ª. Da aposentadoria. Artigo 90.
j. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e o disposto na Constituição Federal.